Olá, eu sou o Giovanni de Souza, este é o terceiro trimestre de 2022 da classe de adolescentes. Apóstolo Paulo, o grande missionário, esta é a lição número 6. O Concílio de Jerusalém. A mensagem, isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Aos Romanos capítulo 10, versículo 12. Vamos aprender. Veremos o debate que surgiu entre os cristãos judeus sobre a necessidade dos cristãos não judeus seguirem as regras e a tradição da lei. Entenderemos que, no entanto, Jesus morreu na cruz e cumpriu toda a lei, dando início a uma nova aliança. Muitas das vezes, vemos isso ainda hoje, pessoas que entram em debates desnecessários a respeito de situações de tradição e de lei. Nós sabemos que a nossa salvação é pela fé em Cristo. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Os Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Quando Jesus morreu na cruz, ele deu um início a uma nova aliança. Anteriormente, o homem, quando pecava, precisava ir ao sacerdote, o sacerdote ia a Deus. Hoje, o Senhor fala diretamente. Hoje nós podemos falar diretamente com o Senhor, porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo, ou seja, temos livre acesso. Essa é também, portanto, a nova aliança. Hoje nós temos uma nova aliança com o Senhor através de Cristo. Portanto, nós devemos, mais do que nunca, ter fé no Senhor. Não é pelo meu mérito que eu sou salvo, não é pelo que eu faço ou pelo que eu deixo de fazer que eu serei salvo. Eu serei salvo pela questão de que eu tenho fé no Senhor Jesus. É claro que, certamente, quando nós cremos no Senhor, nós temos que obedecer às suas ordens, porque justamente por isso, por Ele ser o nosso Senhor. Quando nós temos um Senhor, nós o obedecemos. Hora de aprender. Nesse período surgiu um problema doutrinário na igreja. Parte dos judeus convertidos a Cristo acreditava que para os não-judeus servirem a Deus eles precisariam ser circuncidados e obedecer à lei de Moisés. Mais uma vez, né, essa ideia de circuncidar, de obedecer à lei, né, a lei de Moisés, porque eu vou deixar uma questão aqui bem mais prática. De modo geral, as pessoas até hoje, ainda, em parte, ainda compreendem compreendem errado, para deixar claro, que se alguém cumpre a lei, então essa pessoa é salva porque está cumprindo a lei do Senhor. Não, não é. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei, ela veio para mostrar quem está certo e quem está errado, ou seja, quem está pecando e quem não está pecando. Mas a lei, ela só consegue fazer isso, ela só consegue mostrar. A graça do Senhor, ela veio justamente para salvar da perdição eterna. Ou seja, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, e é por isso, né, pela essa graça do Senhor, que nós somos salvos, e não por nossos méritos, não porque nós guardamos aí a questão da ser circuncidado, de obedecer à lei de Moisés. Não é nada disso. A nossa salvação, ela vem pela fé em Jesus. Mas é claro, é bom deixar claro que nós temos fé em Jesus, mas que nós também devemos cumprir o que o Senhor Jesus nos mandou fazer. Né? Quem pode servir a Deus? A decisão final, portanto, foi a de que qualquer pessoa, não importando sua origem, poderia crer em Jesus e servir a Deus. O entendimento foi que o Senhor perdoa os pecados, tanto dos judeus como dos gentios. De um modo geral, Romanos 2,11, Atos 10,34, de um modo geral, Deus não faz acepção de pessoa. De um modo geral, que eu digo mesmo, não faz mesmo. O Senhor não vai fazer acepção de pessoa. Ou seja, toda pessoa, né, como Jesus falou, né, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ou seja, toda a pessoa, independente da nacionalidade, independente de cor, classe, independente de qualquer coisa, qualquer pessoa pode crer no Senhor Jesus. Qualquer pessoa, por isso que a Bíblia diz, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, todo aquele que crê. E quem é que pode crer? Qualquer pessoa pode crer. Então, independente, isso aqui é uma questão muito interessante de nós falarmos, de você compreender, porque muitas das vezes as pessoas ainda ficam se questionando.
Infelizmente, até mesmo no meio do evangelho, né, não do evangelho, né, dos evangélicos, né, de nós, pessoas, por exemplo, que demonstram uma situação racista, por exemplo. Não gosta de um irmão, de uma irmã, por causa de sua cor, né, por causa da cor da pele. Até que ponto nós chegamos? Olha que situação. Como isso é possível? Sim, existem pessoas cristãs que estão dentro da igreja, que participam da ceia do Senhor, mas que são racistas. Isso é inadmissível. Se Deus não faz acepção de pessoas e alguém diz ser servo do Senhor, como essa pessoa pode fazer acepção de pessoas se nem Deus faz acepção de pessoas? Então isso precisa ser debatido e precisamos acabar com este negócio. O que se deve fazer para servir a Deus? E aqui também cabe a questão da nacionalidade, né? Independente da nação. Se a pessoa é do Brasil, se é da África do Sul, se é da Nova Zelândia, se é da Austrália, se é do Japão, qualquer nacionalidade, qualquer pessoa pode crer no Senhor, né? O Evangelho é para todo o mundo. O que se deve fazer para servir a Deus? Então apresentou-se 4 proibições aos não-judeus. Não comer carne de animais que foram oferecidos em sacrifícios aos ídolos. Não comer a carne de nenhum animal que tivesse sido estrangulado. Não comer sangue e não praticar imoralidade sexual. Dessa maneira, os gentios respeitariam os costumes judaicos em parte e ficariam liberados de toda a tradição da lei para servirem a Cristo. Em Jesus, judeus e não-judeus formavam um só povo, a igreja, o povo de Deus. Portanto, de uma questão aqui bem clara, sempre haverá, né? Não sei se felizmente ou infelizmente, mas nossa vida é sempre regrada por regras. Nós temos regras, até na igreja tem regras. Né? Em qualquer lugar, em qualquer ambiente, nós temos regras. Regra de etiqueta, regra disso, regra daquilo. Nós temos regras. Então na igreja também tem algumas regras. Aqui, por exemplo, apareceu algumas, né, de não comer carne de animais que foram oferecidos em sacrifícios a ídolos. Né? A carne do animal foi oferecido para um Deus que não é o nosso Deus. Então essa carne não pode ser comida pelo cristão da época. Não comer a carne de nenhum animal que estivesse sido estrangulado. Né? Então se estrangulou o animal, ainda que nesse sentido fosse estrangulado para oferecer ao Senhor, ainda assim não poderia. Primeiro que foi estrangulado, não poderia oferecer ao Senhor algo estrangulado, um animal estrangulado, e também não poderia também comer dessa carne. Não comer sangue. Isso aqui, algumas situações, algumas pessoas fazem isso, não pode comer sangue. E não praticar imoralidade sexual. E aqui vai caber aqui um leque enorme, que não cabe aqui falar de uma certa forma, mas a imoralidade sexual aqui entra em todos os aspectos. Nesse caso, seria melhor você falar com seus pais, eles certamente vão te dar uma orientação muito melhor sobre acerca da imoralidade sexual. A organização das igrejas, a organização das doutrinas da igreja. Essa reunião para discutir o assunto é chamada de Concílio de Jerusalém, ou Concílio Apostólico. Foi o primeiro encontro oficial da igreja para debater um assunto doutrinário. E você? Sabe o que é doutrina? Doutrina bíblica é uma crença verdadeira, baseada no texto sagrado. Então, no concílio foi estabelecida a doutrina de que a salvação em Cristo é para todos. Vou te dar um exemplo aqui bem complexo. Muito provavelmente, você pesquisa muitos vídeos no YouTube. Quando você pesquisa, você acha um vídeo X. E por que você achou esse vídeo X? Porque o algoritmo do YouTube ele encontrou esse vídeo para você. E como foi que ele encontrou esse vídeo para você? Porque o algoritmo ele faz algumas combinações, e não são poucas, até encontrar o seu vídeo. E como é que ele alcança esse vídeo? Como é que o algoritmo consegue ver esse vídeo? É pelos títulos, por exemplo. Então isso o algoritmo pega pelo título, pela descrição e tudo mais. Então aí você vai falar, o que isso tem a ver com doutrina? Olha bem, quando você busca por um vídeo no YouTube, e o YouTube põe ele para você logo aquele primeiro vídeo que você pesquisou alguma coisa, aquele primeiro vídeo apareceu para você, quer dizer que ele foi o melhor vídeo naquele segmento que seguiu as diretrizes da plataforma do YouTube. Então o YouTube conseguiu pegar todas as suas partes e colocar ele em primeiro lugar. O que é isso para nós? Doutrina é exatamente isso. Quando você faz todas as
questões, né, com que você anda de acordo com as questões da igreja, o Senhor te põe para cima. Você é sempre visto, né? Quando você... Eu vou te dar um exemplo aqui para você ficar bem entendido do que é a questão da doutrina. A doutrina, de forma geral, ela é uma regra. Digamos que... Te dar uma doutrina aqui de costume. 19 horas no domingo é culto público. Então, isso é uma doutrina no que diz respeito a costume. Nós temos o costume de 19 horas ter o culto ao Senhor. Pois bem, isso é uma doutrina humana, é uma doutrina que o homem que colocou. O que é uma doutrina bíblica? É uma regra bíblica. A Bíblia diz, Salmo 122:1, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Então você ir à casa do Senhor é uma doutrina. É uma doutrina bíblica. Então quando você vai à casa do Senhor, o Senhor está te observando. Então a doutrina ela é uma regra. E existem alguns tipos de doutrina, existem doutrinas de vários tipos. Aqui nós vamos falar da doutrina bíblica. E qual é a principal doutrina bíblica? Que a salvação em Cristo é para todos. Essa é a doutrina, esse é o nosso ensinamento. É isso aquilo que a gente prega, que a salvação é para todo mundo e é pela graça, pela fé no Senhor. Então isso é a questão da doutrina. Então as pessoas se organizam nessas questões de doutrina. De modo geral, nas igrejas existe a doutrina bíblica, existe, por exemplo, o culto de doutrina. O que se ensina no culto de doutrina? A palavra. Por quê? Porque é um culto de doutrina, um culto da palavra. A doutrina é bíblica. De modo geral, essas questões, por exemplo, de culto começar às 19 horas, por exemplo, isso vai mais da questão do regime interno da igreja. É um pouco diferente de doutrina, eu só falei para a doutrina para você, só para ficar claro, para você saber o que é uma doutrina bíblica, que é o que a Bíblia diz, e o que é aquilo que é uma doutrina humana, né? Uma questão mais humana, só para a gente ter uma noção do que é. Conclusão, o crescimento do número de cristãos entre muitos povos diferentes fez surgir a questão debatida no Concílio de Jerusalém. A decisão final foi guiada pelo Espírito Santo. Ela estava em conformidade com a pregação do Evangelho, feita por Jesus Cristo. Nós devemos sempre andar de acordo com as doutrinas bíblicas. O que a doutrina prega? Inclusive, falar em doutrina, o contrário de doutrina seria uma heresia. Heresia é quando uma pessoa prega uma coisa que não é bíblica. Diz que a Bíblia fala assim e a Bíblia não diz. Ensina algo que a Bíblia não ensina. Então, se está numa igreja, o pastor está ensinando uma coisa que a Bíblia não diz, então não é doutrina, aí é heresia. Mas quando você está numa igreja que o pastor ensina o que a Bíblia diz, aí é doutrina. Vamos praticar. Marque a resposta certa quem pode servir a Deus. No caso, judeus e não judeus. O número 2 é só você inverter. A doutrina é uma crença verdadeira baseada no texto sagrado. Concílio é uma reunião para debater um assunto doutrinário. Então, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma vida bíblica, doutrinária. E quando a pessoa não anda nas diretrizes da doutrina, é o que? É disciplinado. Por quê? Porque fez aquilo que não devia fazer. Então ele está disciplinado? Tá. E em questão de disciplina, quando uma pessoa está disciplinada, ela perde a salvação? Não perde a salvação. Aquilo é uma questão do homem, né? A questão da disciplina é uma questão do homem. Não é que esteja errado, mas isso aí não desvincula a salvação da pessoa, desde que essa pessoa foi desligada, né, foi disciplinada, mas ela continua participando da igreja, ela continua indo aos cultos, ela continua glorificando ao Senhor, ou seja, ela continua sendo uma pessoa cristã. Há muitas pessoas que quando é disciplinada, é desligada do rol de membros, essa pessoa se desvia, e nesse caso, essa pessoa precisa aceitar a Cristo de novo, né? Então existe essa questão aí. Mas que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!